Valeu, gurizada, obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas do Tricolor, porque o árbitro justificou a expulsão do João Lucas, tá? A súmula da partida contra o Ipiranga foi colocada no site da FGF e a gente já tem o parecer da arbitragem do motivo de ter expulsado o jogador. Nós vamos falar ainda sobre a apresentação do Kiki Oliveira e do Luan Cândido. O Kiki Oliveira revelou que 3 jogadores participaram da escolha do jogador em vir para cá. E ainda teve o técnico, né, o Bielsa, que ajudou bastante nessa possibilidade que era do jogador fechar com o Tricolor. Nós vamos falar ainda, gurizada, sobre o provável time do Grêmio que enfrenta o São Raimundo na quarta-feira. O planejamento do Grêmio para essa viagem. E ainda um detalhe muito importante, o Mike está de malas prontas e pode deixar o Grêmio já nas próximas horas, porque o Tricolor aceitou a proposta de um clube para que o jogador deixe o Tricolor. Te inscreve, deixa teu like, ativa o sininho, vem comigo que eu tô contigo, vamos falar das últimas de Grêmio. E eu quero começar, gurizada, falando com vocês sobre a apresentação do Christian Oliveira e do Luan Cândido, que aconteceu hoje logo cedo. O Luan Cândido vai usar a camisa 30, tá? O Kiki vai atuar com a camisa 99 e os atletas foram apresentados hoje, logo no finalzinho da manhã, início da tarde ali. O que me chamou a atenção na coletiva dos dois, primeiro sobre o Luan Cândido. O atleta ele fez questão de dizer na coletiva que ele é um lateral mais ofensivo. Ele gosta e se prepara para ser um lateral ofensivo, para marcar bastante gols, porque assim ele se destacou no Bragantino. Então é uma informação importante que a gente guarda. O Luan Cândido, ele é aquele lateral, ele se considera aquele lateral mais ofensivo, aquele cara que atua mais para o ataque, embora ele tenha bons números defensivos também, tá? Sobre o Kiki Oliveira, essa apresentação dele, ela começou bem no início da manhã, porque ele concedeu uma entrevista para a rádio El Espectador de Esportes e ele confessou algumas situações importantes. Primeira coisa, ele vê o Grêmio como o clube ideal. É o clube que está próximo da seleção e é o clube que está próximo da família. Ele conversou com o Bielsa, com a comissão técnica do Bielsa, para poder entender melhor o que eles esperavam do jogador para que ele voltasse à seleção. E a comissão técnica do Bielsa deixou bem claro para ele que ele precisava de um futebol intenso, ele precisava de um futebol competitivo. E o Grêmio seria o melhor caminho para ele nesse momento, porque aqui ele estaria num clube de alta performance, de um clube muito grande, de uma pressão grande também, né? E estaria jogando numa grande liga, uma liga competitiva. Isso ele não tinha na MLS. Por lá os caras não dão muita bola para competitividade no futebol. Ganhou, ganhou. Perdeu, perdeu. Tem os torcedores? Tem. Devem ficar tristes? Devem ficar tristes. Mas não tem aquela história do rebaixamento, não tem aquela história de, a gente tem que vencer. Não, não tem. Lá os caras estão, sabe, estão nem aí mesmo. Então, essa situação era para que justamente o jogador voltasse para uma equipe competitiva. E é por isso que ele está agarrando essa oportunidade aqui no Tricolor. O Christian Oliveira ele disse o seguinte, abre aspas, tive conversas com toda a comissão técnica de Bielsa e me disseram que me queriam fora da MLS, que é a competição lá dos Estados Unidos, tá? Disse que tinha a possibilidade de vir para o Grêmio e ele disse que o Grêmio é um bom passo e que a Liga Brasileira o encanta, disse então o Christian Oliveira. 3 jogadores ajudaram o Christian Oliveira para entender melhor como que era o Grêmio aqui, como que era a vida aqui em Porto Alegre, como funcionava a situação aqui no Brasil. Arezzo, Soares e Carbajo. Soares jogando no futebol dos Estados Unidos, assim como o Carbajo. Então teve esse primeiro contato, teve essa conversa para entender como é que era a vida aqui no Brasil, como é que era a liga aqui no Brasil, como é que era a situação aqui no Grêmio, esse pessoal, né, toda aquela situação que envolve, né? Os caras perguntam, o clube paga direitinho, não atrasa, a torcida como é muito violenta, a torcida é muito participativa. Então tem toda aquela conversa que os boleiros têm, claro, antes de fazer a troca de clubes. Tão importante isso. Soares ajudou nessa vinda também do Kiki Oliveira, assim como o Carbajo teve essa primeira conversa, assim como o Arezzo, que hoje está aqui com a gente também, tá? Gente, quero avançar com vocês para falar sobre uma outra situação importante, que é a Copa do Brasil. O Grêmio divulgou hoje pela manhã a logística, né, para chegar lá em Roraima para poder enfrentar o São Raimundo. O Grêmio que enfrenta o clube no próximo dia 19, né, quarta-feira, às 19h30, e sai daqui de Porto Alegre amanhã às 14 horas.
A previsão de chegada lá em Roraima é às 18 horas, ou seja, vamos lá, 15, 16, 17, 18, 4 horinhas e pouco, sempre dá uma atrasadinha, quase 5 horinhas aí de viagem, mais ou menos. A volta deverá acontecer logo após o jogo. O jogo é às 7h30, vai ter, vamos lá, 7h30, 8h30, 9h30, vai terminar ali pelas 9h30, 15 para as 10 por aí. Então, 11h30 está marcado o embarque dos jogadores de volta aqui para Porto Alegre e devem chegar ali por volta das 5h50 da manhã de quinta-feira, tá bem? Então, termina a partida, eles voltam para Porto Alegre ali por volta das 11h30 o embarque lá no aeroporto de Roraima, tá bom? Gente, quero avançar com vocês para falar sobre time, porque a gente precisa falar sobre o time porque o Grêmio está mudando, não é verdade? O Pavon lesionado, o Aravena não vem desempenhando um bom futebol. Então há uma grande tendência de que haja sim um novo ataque para esse confronto contra o Roraima. Contra o São Raimundo, lá em Roraima, agora sim. Um detalhe importante que a gente precisa trazer é que o próprio Kiki Oliveira se colocou já à disposição para atuar nesse confronto, disse que está preparado, vai depender somente da comissão técnica. Então o jogador poderá acabar pintando aí no time, daqui a pouco como um ponta-direita, como um cara titular. Ele entraria na vaga do Pavon, que está lesionado, correto? Correto. Só que nessa briga também tem o Edenilson. O Edenilson não como o cara que joga ali por fora, mas o cara por dentro, ele entrou bem. E ele se tornou uma espécie de 12º jogador do Quinteiros. Então tem essa briga boa ali pelo lado também Edenilson e o Kiki Oliveira agora. Embora não atuem na mesma função, pelo menos na minha opinião. Edenilson mais por dentro ele vai bem. Agora, quando ele vai mais na ponta, ele fica meio escondido. Eu gosto mais do Edenilson ali quando ele atua como um meia-direita. Pelo outro lado, nós temos o Aravena. E o Aravena não vem bem. O Aravena, desde o finalzinho do ano passado, início dessa temporada, o Aravena não tá legal, não tá. Muitas vezes se esconde pro jogo, não tá aparecendo, erra nas finalizações, erra nos passes. Então, o Aravena talvez esteja sentindo essa titularidade. E há, sim, uma grande expectativa de que o Amuso fique nessa posição, né? Por naturalidade, já que foi contratado para a posição e quem está jogando não está indo bem. Então vejam que nós já podemos ter duas modificações no ataque. Ou o Edenilson, ou o próprio Kiki Oliveira, e do outro lado o Amuso entrando como um ponta esquerda. Lá na defesa, por óbvio que nós teremos mudanças. Afinal de contas, chegou os laterais, né? Tanto o Lucas Esteves quanto o Luan Cândido ficam à disposição para a partida. Pode ser já que o Lucas Esteves assuma a lateral esquerda. Não sei qual é o planejamento para o Luan Cândido, mas a tendência é que o Lucas Esteves seja o titular do Quinteiros. Eu ainda não tenho uma confirmação e não tenho ainda um parecer a respeito do Wagner Leonardo, porque o jogador chegou ontem, treinou, fez o primeiro treinamento, então ainda é muito cedo para se ter uma definição se o jogador já entraria como titular e aí quebraria a hierarquia do Eli e do Gemerson, né? E o técnico muito provavelmente vai querer fazer essa mudança devagar, aos poucos, até para não quebrar, rachar o grupo, tem que ter todo esse cuidado também. Então há uma tendência assim de que o Wagner Leonardo acabe não estreando na quarta-feira, mas fica esse asterisco aí nessa possibilidade do jogador também. Tá bom? Bom, quero avançar com vocês porque a gente precisa falar sobre a súmula da partida do jogo contra o Ipiranga. A Federação Gaúcha de Futebol divulgou hoje pela manhã a súmula assinada pelo árbitro Francisco Soares Dias. E a justificativa do árbitro para a expulsão do João Lucas, ela é a mesma que foi colocada pelo diretor de futebol do Grêmio no último sábado, o Guto Peixoto. Só na fala do Guto Peixoto a gente já se dignou. E a súmula diz exatamente o seguinte, abre aspas. Após revisão recomendada pelo VAR, expulsei o senhor João Lucas de Almeida Carvalho, do Grêmio, por golpear com o uso de força excessiva, atingindo com o cotovelo o rosto do seu adversário, número 30, jogador do Ipiranga, senhor João Paulo da Silva, em uma disputa de bola. João Paulo precisou de atendimento, mas permaneceu na partida. Fecha aspas. Gente, golpear com uso de força excessiva. O João Lucas ele recebeu a falta
Foi falta no João Lucas, a falta aconteceu antes. O jogo já era para ter sido parado antes. Não tem. Tá funcionando, tá? Tá funcionando. Tá bonitinho, tá funcionando. Se só a fala do diretor de futebol, só a fala do Guto Peixoto, ela já indignava, agora imagina quando foi colocado na súmula exatamente igual. Golpear com força excessiva. Beirou escândalo. Pra gente encerrar, tá? O Grêmio aceitou uma proposta do Novo Horizontino por empréstimo do Mike. O lateral esquerdo de 25 anos está muito próximo de deixar o Grêmio nos próximos dias. O empréstimo é até o final dessa temporada. O clube do interior de São Paulo negocia com o staff do atleta as bases salariais neste momento. O Novo Horizontino está na zona de classificação para as quartas de finais do Campeonato Paulista e deseja contar com o Mike tanto para a fase final do estadual quanto para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Então o Grêmio aceitou a proposta pelo Mike e o Mike está puxando sim a filinha dos jogadores que deverão deixar o Grêmio após as 9 contratações desta janela, que ainda está aberta, né? Importante que para registro no Gauchão encerrou, mas a janela ainda permanece aberta. Pode até contratar, o Grêmio pode contratar daqui a pouco, mas aí não jogaria o Gauchão, mas principalmente para saídas. Ontem eu trouxe para vocês aqui uma lista de 8 jogadores que deverão deixar o tricolor ou que o Grêmio fará uma tentativa de negociação desses atletas e o Mike está entre eles. Então, proposta aceita pelo Grêmio, proposta aceita para a saída do jogador, uma proposta do Novo Horizontino, e agora a negociação segue com o staff do atleta, a informação do colega Rodrigo Oliveira, lá de GZH. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, tô de plantão com qualquer notícia te trago aqui no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.